Qual verdade assustadora te tira o sono à noite? Minha irmã Rachel virou a queridinha da família quando passou a cuidar do nosso avô depois do AVC. Acordava todo dia às 5 da manhã e dormia na casa dele todas as noites. Um dia, eu e meu irmão Sammy, que tinha só 11 anos, resolvemos entrar escondidos na casa do vovô enquanto ela trabalhava. Quando ele nos viu, quase saltou da cadeira de rodas, tremendo, e pediu pelo amor de Deus pra gente não contar pra ela que estávamos lá. Os braços dele estavam cheios de roxos. O quarto cheirava mal, e ele chorava dizendo que a Rachel deixava ele sem comer e colocava música alta à noite só pra não deixá-lo dormir, além de roubar os cheques da aposentadoria. Nesse mesmo dia, encontramos o vovô morto na poltrona, com a Rachel do lado, chorando e dizendo que ele tinha engasgado com água. Eu tinha 15 anos quando minha irmã mais velha, com 17, virou a heroína da família, mas foi aí que descobrimos o inferno que ela fazia o vovô passar. Tudo começou depois do AVC dele. Nossos pais mal paravam em casa, trabalhavam como faxineiros dia e noite. Então, ela se ofereceu para cuidar do vovô, e todo mundo achou ótimo. Rachel ia cedo pra lá, dormia lá depois da escola, mas logo ficou esgotada. Um dia, entrou no meu quarto de supetão procurando o notebook. "Onde está meu notebook?" gritou jogando meus livros no chão. Minha irmã, antes calma e gentil, estava vermelha de raiva. Fiquei paralisada. "Eu sei que você pegou." Com medo de levar uma joelhada, tratei de falar. "Tá debaixo da sua cama." Ela relaxou na hora. "Ah, verdade. Desculpa. Ando muito estressada." Depois desse dia, tudo mudou. Toda semana ela vinha com histórias de como era difícil cuidar do vovô. Dizia que ele tentava bater nela com a bengala, xingava, se recusava a tomar remédio. Eu e o Sammy achávamos ela incrível, e todo mundo da família também. Afinal, ela parecia a filha dedicada, abrindo mão da própria vida para ajudar o avô. Nem quando eu e o Sammy aparecíamos cheios de hematomas por causa dos surtos dela, alguém desconfiava. Até os professores eram mais compreensivos com ela. Mas tinha uma coisa estranha. Ninguém mais via o vovô ser difícil. Quando a mãe tentava ajudar, Rachel sempre dizia que estava tudo sob controle. Uma vez tentei surpreender ela com uma cesta de presente, e quando abriu a porta, me deu um tapa na cara. "Como você tem coragem de aparecer aqui pra me estressar? Já tenho trabalho demais." Achei que era só uma crise de TPM e deixei pra lá. Só que no meu aniversário de 16 anos, o Sammy teve que fazer um trabalho sobre a família. Mandei mensagem pra Rachel e ela nem respondeu. Então fiz o que qualquer adolescente faria. Ajudei o Sammy a entrar escondido na casa do vovô quando ela estava fora. Achei que ia encontrar aquele velhinho fofo, mas na hora que entramos, ele quase pulou da cadeira de rodas, tremendo dos pés à cabeça, olhando assustado pra nós dois, igual bicho acuado. "Por favor, não conta pra ela que vocês vieram", sussurrou quase sem voz. Ele tremia tanto que mal conseguia se apoiar na cadeira. Quando tentei abraçar, ele se encolheu, levantando os braços pra se proteger. Desculpa, eu não queria." Chorou, como se a gente fosse bater nele. O pior foi quando ouvimos uma porta de carro bater lá fora. O vovô ficou branco, começou a balançar pra frente e pra trás. A Rachel voltou cedo. "Se escondam. Vocês têm que se esconder." Mas era só o vizinho. Quando falei isso pra ele, relaxou na hora e até chorou de alívio. Foi aí que notei. Os braços dele estavam magros, todos marcados de roxo. O Sammy comentou do cheiro horrível, e o que ouvimos depois me embrulhou o estômago. Descobrimos que a Rachel fazia de tudo pra fazer o vovô parecer louco. Deixava ele sem comer, escondia os remédios, batia onde a roupa cobria. Pra piorar, colocava música pesada à noite pra não deixá-lo dormir. Acho que ele percebeu nossa confusão, porque explicou o motivo. "Ela pega meus cheques da aposentadoria." Chorou. "Se eu contar pra alguém, ela me põe num asilo pra morrer sozinho." Tudo que eu queria era desabar, mas não podia, porque ajudar o vovô era mais importante. Por sorte, os pais estavam em casa, e quando conseguimos contar tudo, fomos direto pra lá. Só que chegamos tarde demais. Vovô já estava morto na cadeira. A Rachel estava ao lado, chorando lágrimas de crocodilo. Acabei de chegar e encontrei ele assim. Deve ter engasgado com água enquanto eu estava no trabalho. Meus pais acreditaram em tudo. Rachel me abraçou e eu abracei de volta, morrendo de vontade de vê-la presa, mas sabia que precisava de uma confissão antes. Voltamos pra casa em silêncio, só ouvindo o choro contido da mãe. Rachel sentou entre mim e o Sammy no banco de trás, apertando minha mão como se quisesse consolo. Apertei de volta, lutando pra não puxar a mão. Cada buraco na estrada fazia meu estômago virar. Não conseguia esquecer o olhar apavorado do vovô. Na casa dele, os paramédicos já estavam lá. Rachel correu até eles, voz falhando, explicando como tinha encontrado o vovô. Fiquei de olho em cada detalhe da encenação. O olho seco, nem uma lágrima de verdade. As frases todas ensaiadas, como se tivesse treinado na frente do espelho. Enquanto isso, meus pais estavam destruídos. Pai tremendo, mãe agarrada nele. Os paramédicos faziam perguntas, e os policiais anotavam tudo. Rachel respondia tudo direitinho. Dizia que tinha acabado de sair do turno no supermercado. Ainda mostrou um recibo de flores comprado pra ele. Percebi que ela ficava de olho em mim e no Sammy, provavelmente pra ver se íamos contar da visita. No caminho pra casa, meu celular vibrou. Mensagem da Rachel. "Obrigada por me apoiar. Tá sendo muito difícil, mas pelo menos a gente se tem." O emoji de coração me deu até calafrio. Ela nunca mandava emoji, muito menos de coração. Tirei print na hora, sentindo que talvez fosse precisar depois. O jeito que ela usou aquele emoji parecia errado, como se estivesse comemorando em vez de sofrendo. Cheguei em casa e fui direto pro meu quarto, mas as paredes eram tão finas que dava pra ouvir tudo. A Rachel estava no telefone no cômodo ao lado, e a voz dela atravessava fácil. Ela ria de verdade.
Encostei o ouvido na parede e peguei cada palavra. Finalmente, tô livre. Nunca mais vou ter que acordar às 5 da manhã. Nunca mais vou precisar lidar com as coisas dele. Agora posso viver de verdade. Minhas mãos começaram a tremer. O corpo do nosso avô mal tinha esfriado. Peguei o celular e comecei a gravar, deixando o aparelho colado na parede. O áudio saiu meio abafado, mas dava pra entender tudo, principalmente o tom dela. Feliz, aliviada, comemorando. Enquanto isso, lá embaixo, nossos pais falavam chorando ao telefone com os parentes, tentando organizar o velório. Aquilo me deixou enjoado. Salvei a gravação em 3 nuvens diferentes, paranoico de perder essa prova. Mais tarde, no banheiro, encontrei o Sammy. Ele me puxou pra dentro, trancou a porta e mostrou o celular. As mãos dele tremiam passando pelas fotos. Eram registros dos hematomas do vovô, antes dos nossos pais chegarem na casa dele. As marcas roxas e amareladas saltavam na pele clara do vovô. Algumas pareciam marcas de dedos, outras de pancada mesmo. Eu sabia que tinha algo errado, sussurrou o Sammy. Tô juntando tudo faz semanas. Olha aqui. Ele me mostrou mais fotos, prints das redes sociais da Rachel reclamando de ter que cuidar do vovô, sempre postando logo depois que o benefício dele caía. Tinha até foto de remédio no quarto dela, com o nome do vovô, de meses antes. No jantar em família, todo mundo sentou em silêncio ao redor da mesa. A mãe fez o prato preferido do vovô, como uma homenagem. A Rachel empurrava a comida de um lado pro outro até que falou do nada. Acho que a gente devia optar pela cremação. Facilita pra todo mundo seguir em frente, e era o que o vovô queria. O garfo escorregou da minha mão. Cremação apagaria qualquer prova de maus tratos. Me forcei a manter a calma e sugeri. Talvez seja melhor fazermos um velório com caixão aberto. Assim todo mundo pode se despedir direito. O vovô tinha muitos amigos do poker. O rosto da Rachel ficou pálido 1 segundo, mas logo se recompôs. Ah, não sei se é uma boa ideia. Ele não estava tranquilo quando eu vi. Pode ser traumático pros outros. A funerária resolve isso, respondi de olho nela. Eles são ótimos com maquiagem e essas coisas. Ela ia retrucar, mas a mãe concordou comigo, dizendo que seria importante pro pessoal ter um fechamento. A Rachel travou o maxilar, mas assentiu, forçando um sorriso. Aquela noite, não consegui dormir. Umas 2 da manhã, percebi uma luz no quarto. Abri o olho de leve e vi a Rachel mexendo no meu celular, fuçando tudo, fotos, mensagens. Me obriguei a respirar fundo, fingindo que dormia. Ela olhou pra mim, fechei o olho de vez. Depois de uma eternidade, ela botou o celular de volta no criado mudo e saiu sem fazer barulho. Meu coração batia tão alto que achei que ela fosse ouvir. Esperei mais 1 hora antes de conferir. Ela tinha apagado o print da mensagem dela, mas por sorte eu já tinha salvo tudo na nuvem. Mexeu no meu app de gravação também, mas não achou nada porque eu tinha salvo o áudio com outro nome, em outra pasta. No café da manhã, a Rachel soltou logo. Mãe, pai, tô preocupada com os meninos, disse mexendo o café. Descobri ontem que eles invadiram a casa do vovô sem permissão. Deixaram ele super abalado no último dia dele. Quase engasguei com o cereal. O Sammy arregalou os olhos. Como assim? A mãe virou pra gente, chocada. Continuou a Rachel com aquele tom falso de preocupação. O vovô me ligou nervoso, disse que eles apareceram do nada. Ficaram fazendo um monte de perguntas, futricando nas coisas dele. Você sabe como ele ficava confuso às vezes. Acho que isso deixou ele estressado, que... Ela parou, deixando nossos pais completarem o raciocínio. Como vocês puderam? A voz do pai foi firme. Seu avô estava doente. Vocês sabem que ele vivia ansioso. Mas a gente só... Tentou o Sammy. Sem desculpa, cortou a mãe. Vocês deixaram ele nervoso no último dia. Como puderam ser tão irresponsáveis? A Rachel disfarçou um sorriso na caneca, mas eu vi. Ela sabia que a gente não podia se defender sem abrir o jogo sobre tudo que o vovô contou. E nossos pais nunca acreditariam. Era manipulação pura. No dia seguinte, na funerária, ouvi o diretor chamando nossos pais de canto. Cheguei perto para escutar. Preciso avisar, disse ele baixinho. Tem bastante hematoma no falecido. Vamos precisar de uma maquiagem especial pro velório com caixão aberto. A Rachel apareceu do nada. Ah, foi das quedas. O vovô era muito teimoso, não queria usar andador. O remédio deixava ele tonto e ele vivia caindo. Cansei de avisar ele para tomar cuidado, falou, já se virando pro diretor. Na verdade, acho melhor repensar o caixão aberto. Não quero que as pessoas tirem conclusões erradas. Me antecipei. Não, é melhor manter caixão aberto. Os amigos do vovô merecem se despedir. Peguei o celular e fingi olhar as horas, mas comecei a gravar. Você disse que ele caía por causa dos remédios? Sim, respondeu a Rachel sem notar nada. Principalmente anticoagulante, ele ficava todo roxo só de esbarrar, e os remédios de ansiedade deixavam ele meio tonto. O médico avisou disso faz meses. O diretor fez que sim e anotou. Continuei gravando enquanto ela inventava mais histórias sobre o vovô, cada mentira virando mais uma prova. Depois, enquanto nossos pais escolhiam flores, o Sammy me puxou pro banheiro. A Rachel está cada vez mais assustadora. Não acredito que ela teve coragem de invadir o quarto do irmão de madrugada para apagar prova. Parece coisa de filme, disse Branco, mostrando o celular. Olha o que eu achei. A Rachel postou isso no TikTok ontem à noite, mas apagou rapidinho. Eu consegui printar antes. O vídeo mostrava ela no quarto, com uma música de fundo. E a legenda. Acabou o cuidador. Minha vida começa. Finalmente livre. Novo capítulo.
Sem mais fardos. Ela postou poucas horas depois da morte do vovô. As hashtags me deram enjoo. Mandei tudo pro meu e-mail e salvei em várias nuvens na hora. Mais tarde, a Rachel postou uma homenagem super emotiva pro vovô no Instagram. Uma foto dos dois no último Natal com uma legenda enorme, dizendo como tinha sido uma honra cuidar dele e que sentiria muita falta. Em poucas horas, surgiram centenas de comentários de pêsames, cheios de elogios à dedicação dela e gente chamando-a de anjo. Vi quando ela rolava os comentários na mesa da cozinha, com um sorriso discreto nos lábios, claramente curtindo toda aquela atenção. Mais tarde, o Sam apareceu com uma novidade. Precisava imprimir um trabalho para a escola e pediu para usar o notebook da Rachel, já que o nosso estava quebrado. Ela tinha deixado tudo aberto, inclusive as mensagens. Foi aí que ele encontrou uma conversa antiga, de uns 3 meses atrás, entre a Rachel e a amiga dela, a Katie. A Rachel tinha escrito: "Mal posso esperar o velho bater as botas. Não aguento mais essa situação." A Katie respondeu: "KKKK, que direta. Mas pelo menos você tá recebendo, né, Rachel? Não o suficiente pra esse inferno. Mas quando ele se for, fico com tudo." O Sam ainda tirou foto da tela com o celular antes que a Rachel voltasse. O horário mostrava que era bem na época em que, de acordo com as histórias dela, a saúde do vovô começou a piorar. No funeral, a Rachel tomou as rédeas como sempre fazia. Me colocou para receber os convidados na porta, me ocupando e me afastando de quem talvez tivesse visto o vovô recentemente. Botou o Sam para cuidar do livro de presença e fez questão de ser a única a conversar com os amigos mais próximos do vovô, contando a versão dela sobre as confusões e as quedas. Mas reparei numa coisa. A dona Chen, vizinha do vovô, tentava falar comigo o tempo todo, mas sempre que ela se aproximava, a Rachel aparecia e a puxava gentilmente pelo braço, cheia de simpatia, levando-a para longe. Dona Chen ficava visivelmente frustrada, mas educada demais para causar qualquer cena num velório. Na semana seguinte, tudo piorou. A Rachel ligou pro meu chefe na sorveteria onde eu trabalhava meio período. Não sei o que ela disse, mas do nada minhas horas caíram de 20 por semana para 5. Quando perguntei o motivo, o chefe só disse que precisava acomodar questões familiares e que a Rachel explicou que eu precisava de tempo para viver meu luto. Quando tentei dizer que estava bem para trabalhar, ele só deu um tapinha no meu ombro e disse: "Sua irmã comentou que talvez você esteja negando o luto. Isso acontece. Aproveita esse tempo." Logo depois, fui chamado pela orientadora da escola. Ela estava com aquele olhar cheio de preocupação. "A Rachel passou aqui ontem. Está preocupada com você. Disse que não está lidando bem com a morte do seu avô." "Eu tô bem", insisti. "De verdade. Não faltei a nenhuma aula nem nada. Às vezes o luto aparece de formas inesperadas." Ela disse com voz suave. "A Rachel contou que você anda inventando histórias, agindo diferente. Talvez seja bom tirar uns dias para processar tudo." Por mais que eu tentasse me explicar, ela já tinha tomado a decisão. Rachel tinha chegado antes de mim. Fui mandado para casa com um bilhete recomendando 1 semana de afastamento para cuidar da saúde mental. Resolvi ir falar com a dona Chen enquanto a Rachel estava no trabalho. O rosto dela se iluminou quando me viu, mas logo ficou triste. "Ah, querido, sinto muito pelo seu avô. Eu tentei visitar ele esses últimos meses, mas a Rachel sempre dizia que ele estava dormindo, ou confuso demais para receber visitas." "Quando foi a última vez que a senhora viu ele de verdade?" perguntei. Ela ficou pensativa. "Acho que faz uns 4, 5 meses. Eu costumava levar sopa para ele todo domingo, mas a Rachel falou que estava fazendo mal pro estômago dele. Depois, disse que ele estava ficando paranoico com visita. Mas sabe o que eu acho estranho?" Me aproximei dela. Eu ouvia música alta vinda da casa dele a qualquer hora. Heavy metal, acredita? Tocando alto às 3 da manhã. Cheguei a ligar uma vez para reclamar, e a Rachel disse que ajudava ele a dormir. "Que idoso dorme ouvindo heavy metal?" perguntei. Minhas mãos se fecharam de raiva. O vovô já tinha falado sobre privação de sono pra gente, mas ouvir outra pessoa confirmar aquilo me deixou ainda mais abalado. "A senhora chegou a chamar a polícia?" "Uma vez só, mas quem atendeu foi a Rachel. Disse que o avô tinha demência e ficava obcecado por música alta. Eles foram embora sem nem olhar pra ele." Dona Chen balançou a cabeça arrependida. Devia ter insistido mais. Eu sentia que tinha algo errado. No café depois do funeral, meu primo Mark reparou em algo. "Ei, esse não é o relógio do vovô?" Apontou pro pulso da Rachel, onde brilhava um Rolex antigo. Ela passou a mão com carinho. "Ele quis que eu ficasse com ele. Me deu semana passada. Disse que era uma forma de agradecer por eu cuidar dele." Ela fez cara de triste. Eu não queria aceitar, mas ele insistiu. Mark ficou desconfiado, mas não disse nada. Guardei aquilo na cabeça. O vovô estava apavorado com a Rachel na semana passada. Impossível ele ter dado qualquer coisa espontaneamente. Naquela noite, criei um perfil falso no Instagram e fui investigar. Encontrei a Rachel em grupos de cuidadores de idosos, coisa que ela entrou há uns 8 meses, bem quando começou a cuidar do vovô. Mas as postagens dela eram bem estranhas. Em vez de trocar apoio, ela só perguntava sobre questões legais. O que acontece com a herança se o idoso morre sem atualizar testamento? Cuidador pode receber alguma coisa depois da morte? Como provar que o idoso era incapaz mentalmente? As respostas eram bem intencionadas, mas a Rachel só queria aprender como encobrir tudo. Durante a recepção, o Dr. Morrison, médico do vovô, veio falar comigo enquanto a Rachel estava ocupada com outros convidados. "Sinto muito pela sua perda. Fiquei surpreso quando soube do falecimento. Estava tentando marcar retorno há meses, mas a Rachel sempre dizia que ele estava ansioso demais para sair de casa." "Quando foi a última consulta mesmo?" perguntei. O doutor fez uma cara preocupada. "Acho que faz uns 6 meses.
mas a Rachel ligava direto pedindo renovação das receitas, dizendo que estava controlando tudo em casa. Ele me olhou com atenção. Está tudo bem? Você parece preocupado. Antes que eu dissesse qualquer coisa, a Rachel apareceu do meu lado, já com os olhos cheios de lágrima. Dr. Morrison, muito obrigada por ter vindo. Falar de assuntos médicos só traz de volta as memórias dolorosas do sofrimento do vovô. O médico logo se afastou, oferecendo condolências, e a Rachel o puxou para longe, mas me lançou um olhar de aviso antes. Aquela noite, minha mãe entrou no meu quarto. Filho, por que você ficou interrogando o Dr. Morrison? A Rachel disse que você estava fazendo um monte de perguntas sobre o tratamento do vovô. Eu só queria saber sobre... Agora não é hora. Ela cortou, firme. Sua irmã está de luto. Todos estamos. O que menos precisamos é de você criando confusão. Eu queria gritar. Mais uma vez, a Rachel tinha chegado antes de mim. Cada passo que eu tentava dar, ela já estava 3 à frente, me pintando como o problema. O isolamento dela estava funcionando. Minhas horas no trabalho foram reduzidas. A escola queria que eu ficasse em casa. E agora meus pais me viam como o encrenqueiro atrapalhando o luto de todo mundo. Só o Sammy confiava em mim, e ele só tinha 11 anos. Estávamos sozinhos nessa, mas eu não pensava em desistir. O vovô merecia justiça, e eu ia garantir que isso acontecesse. Só precisava ser mais esperta que a Rachel, e conseguir provas que até meus pais tivessem que aceitar. Era só o começo do jogo. Rachel começou a aparecer do nada nas reuniões do nosso grupo de amigos, sem nunca ser convidada. Ela aparecia na praça de alimentação do shopping, onde a gente costumava se encontrar depois da escola, e entrava nas conversas como se já fosse de casa. Tyler, meu melhor amigo, ficou meio sem jeito com a presença dela no começo, mas logo Rachel conquistou ele contando histórias sobre as dificuldades que enfrentava com o luto da família. Em poucos dias, ela já dominava todos os assuntos, levava tudo para o sofrimento dela, enquanto eu ficava só ouvindo, sabendo da verdade, mas sem conseguir falar nada. Percebi rapidinho a estratégia de afastamento. Ela estava se infiltrando entre mim e minha rede de apoio. Sempre que eu queria conversar com o Tyler a sós, a Rachel surgia do nada, como se soubesse sempre onde a gente estava. Tocava o braço dele, se inclinava, fazia piada sobre coisas que claramente tinham acontecido quando eu não estava presente. Aos poucos, meus outros amigos passaram a incluir ela nos grupos de mensagens, e eu só descobria dos encontros depois que todo mundo já tinha ido. O mais sensato era começar a registrar tudo. Passei a gravar nossas conversas em segredo, deixando o celular no bolso com o gravador ligado. No começo, as gravações não mostraram nada de útil. A Rachel era cuidadosa demais quando tinha gente por perto. Mas alguns padrões começaram a aparecer. Ela fazia comentários sutis sobre meu estado emocional, falava alto se eu estava mesmo sabendo lidar com a morte do vovô, sugeria que talvez eu precisasse de um tempo sozinha para processar tudo. Meus amigos começaram a me olhar diferente, com preocupação, e o Tyler chegou a perguntar se eu queria conversar sobre o luto. Rachel tinha conseguido envenenar o grupo perfeitamente. O Sammy acabou encontrando algo muito importante quando procurava o carregador do Nintendo DS dele. O diário da Rachel estava escondido atrás das toalhas no armário do banheiro que a gente dividia. Ele fotografou cada página, tremendo, e depois devolveu tudo ao lugar. As anotações eram incriminadoras. Página após página mostravam o ressentimento dela com as tarefas de cuidadora, mas não pareciam só um desabafo. Ela falava do vovô como se fosse um peso, um empecilho para a liberdade dela. Numa anotação de 2 meses atrás, ela escreveu: "Contei os remédios dele de novo. Se eu ajustar a dose direitinho, ninguém vai perceber. Ele já está tão confuso, vão achar que é declínio natural." No dia seguinte, quando Rachel tentou manipular o Sammy, dizendo que ele lembrava errado sobre ter visto o vovô assustado, ele foi genial. Fingiu confusão, assentiu, até pediu desculpas por supostamente tê-la chateado, mas depois veio direto falar comigo e contou tudo. Ela tentava convencer ele de que o vovô estava delirando há meses, que o medo dele era só mais um sintoma. Fiquei impressionada com a habilidade do Sammy de se fazer de bobo enquanto coletava informações. Meu irmãozinho estava se mostrando um detetive muito mais esperto do que eu imaginava. Usei o computador da escola para enviar as fotos do diário para várias contas na nuvem, criando backups que a Rachel não teria como acessar, nem que pegasse meus aparelhos. Os metadados das fotos do Sammy serviriam para provar quando foram tiradas, dificultando que a Rachel dissesse que a gente inventou as provas depois. Também comecei um documento detalhado com uma linha do tempo, cruzando as anotações do diário dela com postagens nas redes sociais e as datas dos supostos incidentes do vovô. Quando a polícia veio aqui em casa, foi frustrante, mas nada surpreendente. 2 policiais apareceram depois que denunciei suspeita de maus-tratos a idoso. Falaram primeiro com meus pais, depois com a Rachel, que fez um verdadeiro show. Chorou, disse o quanto se esforçava para cuidar do vovô, como a morte dele foi repentina, mas esperada, considerando a idade e a saúde. Ela mostrou até laudos do médico sobre o remédio de ansiedade do vovô, mas tudo com data de meses atrás. Os policiais encerraram dizendo que foi morte natural e sugeriram que a família procurasse apoio psicológico. Deixaram cartões de terapeutas e foram embora. Dona Shen foi muito mais útil que a polícia. Quando voltei lá com o Sammy, ela topou anotar tudo o que tinha presenciado. Com a letra trêmula, mas legível, relatou as músicas altas de madrugada, as vezes em que não deixaram ela visitar, e os cheiros estranhos vindos da casa do vovô. Reparou na Rachel voltando para casa com sacolas de lojas caras, enquanto dizia não ter dinheiro para comprar comida pro vovô. Impressionante como a Rachel estava manipulando todo mundo como se fosse uma mestra em xadrez. Tomava conta dos amigos. E de repente o Sammy acha o diário escondido atrás das toalhas. Um achado enorme.
Dona Chen tinha registrado os incômodos porque pensou em fazer uma reclamação formal sobre barulho, e essas anotações, todas com data, batiam certinho com nossa linha do tempo. Mexendo no lixo reciclável, encontrei mais provas. Achei extratos do cartão do vovô amassados entre jornais velhos. Os gastos eram absurdos, milhares de reais em compras online, tudo entregue aqui em casa, não na dele. Roupas de marca, eletrônicos, joias. Fotografei cada extrato, percebendo como os gastos explodiram depois que a Rachel virou cuidadora. Os extratos mostravam saques em caixas próximos daqui, não da casa do vovô, sugerindo que ela pegava o cartão dele escondido. Sem querer, a mãe do Tyler trouxe mais uma peça para o quebra-cabeça. Ela é enfermeira no hospital e comentou durante o jantar que a Rachel tinha procurado por ela meses atrás, fazendo perguntas específicas sobre cuidados de fim de vida. Achou que era para algum trabalho da escola, mas eram perguntas muito detalhadas sobre interação de medicamentos, sinais de sofrimento, quanto tempo alguém aguenta sem alimentação. Ela comentou com outros colegas, mas não chegou a investigar. Meu pai começou a perceber o comportamento dela num jantar, quando Rachel ficou me provocando porque eu tinha diminuído meu ritmo de trabalho, sugerindo que eu usava o luto como desculpa para ser preguiçosa. Respondi com calma, sem perder a compostura. Isso fez a Rachel perder o controle. A voz dela foi aumentando, até me acusar de ser egoísta e insensível. Meu pai franziu a testa, estranhando a reação da filha mais velha por causa de uma bobagem dessas. Pela primeira vez, percebi a hesitação estampada no rosto dele. 3 dias depois, o banco ligou avisando sobre movimentações estranhas na conta do vovô. Rachel estava em casa e atendeu antes de todo mundo. Fiquei no corredor ouvindo enquanto ela enganava com a maior naturalidade, dizendo que tinha uma procuração e que administrava as finanças dele com total consentimento. Ela respondeu às perguntas de segurança com uma facilidade que só quem mexeu nos documentos pessoais dele teria. Quando desligou, me viu de olho, e por um segundo, a expressão dela mudou completamente. Uma raiva crua atravessou seu rosto, mas logo ela se recompôs e passou por mim sem falar nada. O sistema automático da farmácia trouxe mais uma pista. Uma voz robótica deixou um recado dizendo que as receitas do vovô estavam prontas para retirada. Receitas que vinham sendo automaticamente renovadas há 3 meses, mas que ninguém buscava. Justo o período em que Rachel jurava que dava os remédios dele todos os dias. Se ela realmente pegava os medicamentos, por que 3 meses estavam acumulados lá? Guardei o recado e anexei ao meu dossiê de provas, que só crescia. Uma noite de cinema em família acabou trazendo uma situação inesperada. Vimos juntos uma série policial sobre maus tratos a idosos, e Rachel se remexia desconfortável no sofá, enquanto o detetive falava dos sinais de exploração financeira e abuso. Quando mostraram os hematomas da vítima, ela se encolheu de verdade. Mamãe percebeu e perguntou se estava tudo bem. Rachel respondeu baixinho que o programa era realista demais e pediu licença para ir ao banheiro. Não voltou para ver o resto do episódio. As tentativas da Rachel de me comprar ficaram cada vez mais claras. Ela se ofereceu para pagar as taxas das minhas inscrições na faculdade, dizendo que vovô teria querido ajudar nos meus estudos. Quando recusei, ela insistiu, sugerindo até bancar o seguro do meu carro. A generosidade dela parecia uma armadilha. Só aceitei agradecer educadamente e disse que podia me virar sozinha. A frustração dela com minha recusa era evidente. Em meio a isso, mamãe fez um comentário que me deu esperança. Comentou com papai que Rachel estava estranhamente ansiosa para cuidar de toda a papelada da herança, até se oferecendo para ir ao advogado sozinha para poupar nossos pais do peso emocional. Para minha mãe, era esquisito uma menina de 17 anos se interessar tanto por documentos legais e dinheiro, mas ela ainda não desconfiava de tudo. Ao menos a dúvida começou a surgir. Passei horas analisando a linha do tempo das histórias da Rachel sobre a confusão do vovô, e percebi que todos os episódios que ela mencionava coincidiam com a chegada do benefício do INSS dele. O padrão ficou impossível de ignorar. O vovô, supostamente, só tinha crises que exigiam cuidados especiais quando o dinheiro caía na conta, o que convenientemente justificava a presença constante da Rachel na casa dele e o acesso dela ao dinheiro. Fiz um gráfico mostrando tudo isso e salvei em vários lugares por segurança. A ficha da família só caiu mesmo numa reunião. Tyler, nossos pais e quase todo mundo ainda acreditavam cegamente na versão da Rachel. Ela construiu tão bem a imagem de neta sacrificada que contestar parecia crueldade. Só Dona Chen e Sammy ficavam do meu lado. O resto achava que eu era só uma adolescente confusa, culpada por não ter ajudado o vovô. Mas aí apareceu o recibo do celular pré-pago, que encontrei no carro da Rachel, quando ela me pediu para buscar a bolsa dela. Era de 2 semanas antes da morte do vovô, pago em dinheiro numa loja do outro lado da cidade. Por que ela precisaria de um celular desses enquanto cuidava do nosso avô? Fotografei o recibo e revirei o carro, mas não achei mais nada. Só guardei cada detalhe na memória. Sammy foi colocado à prova quando Rachel o confrontou por causa do Nintendo DS que ela achou escondido debaixo da cama dele, mesmo sendo proibido pelos nossos pais. Ela ameaçou contar tudo, a não ser que ele parasse de falar comigo sobre o vovô. Só que ao invés de se intimidar, meu irmão olhou firme para ela e disse que não se importava mais com o videogame. Aquela noite ele me contou tudo, e concordamos que ele tinha feito certo. Tem coisa mais importante que evitar castigo. Nossa união só ficou mais forte depois disso. Sammy admitiu que nunca tinha acreditado nas histórias da Rachel, mas morria de medo de falar. Mostrou pra mim um monte de anotações que vinha fazendo na agenda da escola. Pequenas observações sobre o comportamento dela, que sozinhas pareciam bobas, mas juntas revelavam o padrão.
Passamos horas no quarto dele, trocando informações e montando nosso caso, sempre cochichando. Confesso que a tentação de plantar provas passou pela minha cabeça. Seria fácil demais colocar algo comprometedor no quarto da Rachel para forçar um confronto, mas eu sabia que isso podia arruinar tudo. Precisávamos das atitudes e palavras dela para provar. Nada de prova forjada. Justiça de verdade exige paciência e honestidade. O primeiro grande escorregão da Rachel foi numa discussão sobre a venda da casa do vovô. Nossos pais queriam esperar, mas ela pressionava para vender logo, falando dos custos e impostos. No calor do momento, deixou escapar que o vovô tomava o remédio de ansiedade em horários exatos que, teoricamente, só quem cuidava disso saberia. Mamãe percebeu na hora a contradição e perguntou como ela sabia, já que se dizia responsável só por outras tarefas. Rachel tentou se explicar, mas o estrago estava feito. O depoimento da Dona Chen ganhou ainda mais importância quando ela trouxe detalhes novos sobre as datas. Ela mantinha um calendário com as tentativas de visita ao vovô, e os registros mostravam que Rachel mentia sobre o estado dele meses antes da morte. As datas em que Rachel dizia que ele estava confuso demais para receber visitas não batiam com as vezes em que Dona Chen via o vovô ativo pela janela, tentando até pedir ajuda. Depois, a mãe do Tyler cortou a Rachel dos jantares de família, porque ela fez comentários estranhos sobre o peso de cuidar de idosos, chegando a falar com certo alívio que algumas famílias têm sorte quando os mais velhos vão embora logo, em vez de ficar sofrendo. A enfermeira achou aquilo tão bizarro que pediu pessoalmente para o Tyler tomar cuidado com a Rachel, mesmo sem explicar os motivos. O padrão das crises de estresse da Rachel como cuidadora ficou óbvio quando comparado com os depósitos do vovô. Toda vez que ela surtava e reclamava do peso de cuidar dele, era logo depois do dinheiro cair. Montei uma linha do tempo colorida mostrando as coincidências, e salvei tudo. O padrão era tão evidente que até quem quisesse dar um voto de confiança para Rachel teria dificuldade em não desconfiar. O Jim, amigo de pôquer do vovô, acabou trazendo uma bomba quando me pegou no mercado. Contou que Rachel vinha sondando sobre o testamento meses antes do vovô morrer, querendo saber se ele tinha atualizado e quem seriam os beneficiários. Ele achou aquilo fora do comum, mas acabou achando que era mera preocupação. Também comentou que na última ligação, o vovô parecia assustado, sussurrando que não podia falar muito porque ela podia ouvir. Quando questionamos a Rachel sobre o testamento, ela se desestabilizou. Tentou justificar dizendo que o vovô estava confuso com os bens, trocava contas, esquecia o que era dele, mas não conseguiu sustentar o olhar, e as mãos dela não paravam de tremer. Foi a primeira vez que a vi realmente abalada diante de uma pergunta direta. O pedido de desculpas do papai me pegou de surpresa numa noite dessas. Ele me encontrou na garagem e reconheceu que errou ao ignorar minhas preocupações sobre o médico, admitindo que o jeito da Rachel estava cada vez mais estranho e controlador, principalmente quando se falava da herança. Ele ainda não estava pronto para aceitar o pior, mas finalmente começou a desconfiar da história que a Rachel montou. As mentiras dela começaram a desmoronar rapidinho, porque sem o vovô para culpar, Rachel se enrolava tentando sustentar as versões. Ela se perdia nos horários dos remédios, errava sintomas, misturava datas do suposto declínio dele. Eram pequenos deslizes que, juntos, ficavam gritantes, como rachaduras numa represa prestes a romper. Em outra conversa, Jim revelou que a esposa dele era muito próxima de uma amiga da Rachel, que, por coincidência ou não, também ajudou a cuidar de um idoso doente que morreu subitamente, supostamente de causas naturais, depois de meses de cuidados. As semelhanças ficaram impossíveis de ignorar. 2 idosos, ambos falecendo de repente após meses de acompanhamento de adolescentes que viviam reclamando do fardo. Avisei Jim para ficar de olho nesse grupo de amigas da Rachel, sem abrir todo o jogo. Ele levou a sério, dizendo que já tinha se sentido desconfortável com algumas em eventos da comunidade, prometendo manter distância e prestar atenção em qualquer atitude suspeita. Nossa rede de apoio foi crescendo devagar, mas firme. Sammy, Dona Chen, Jim e o Dr. Morrison passaram a trocar informações discretamente. Ninguém marcava reuniões nem criava laços óbvios que a Rachel pudesse perceber. As informações circulavam em conversas casuais, encontros rápidos, cada um ajudando a montar o quebra-cabeça. A tentativa da Rachel de me fazer sentir culpada por abandonar a família não colou. Ela me encurralou na cozinha, chorando e me acusando de ser fria bem quando ela mais precisava de apoio, segundo ela. Mantive a calma, dei aquele consolo genérico e me recusei a entrar no jogo emocional dela. Quanto menos eu reagia, mais nervosa ela ficava, até sair bufando quando percebeu que a encenação não estava funcionando. Quando achamos o talão de cheques do vovô com ela, foi outra virada. Não acredito que ela teve coragem de perguntar pro Jim sobre o testamento antes do vovô morrer e depois tentou negar tudo, tremendo toda quando confrontada. Isso é coisa de outro mundo. Rachel se apressou em explicar que estava só organizando documentos pro advogado do inventário, mas a desculpa desmoronou quando minha mãe achou lançamentos recentes, feitos com a letra trêmula do vovô, datados depois que ele já tinha falecido. Rachel alegou que deviam estar com a data errada, mas a dúvida ficou estampada na cara da minha mãe. Meus pais encontraram algum conforto inesperado nas conversas com o pastor, que ouviu as preocupações deles sobre a família e sugeriu, com jeitinho, que o luto pode aparecer de formas estranhas. Sem apontar o dedo pra ninguém, ajudou os dois a considerar a possibilidade de que as coisas não eram tão simples. O cuidado dele foi essencial para prepará-los para o que ainda estava por vir. O setor de fraudes do banco finalmente percebeu que tinha coisa errada. Ligaram avisando sobre saques suspeitos na conta do vovô depois da morte dele, movimentações que não se explicavam por pagamentos automáticos, nem transferências agendadas.
Consegui pegar a mensagem antes da Rachel, anotei tudo e apaguei do aparelho. O banco ia investigar a fundo, deixando um registro oficial fora do alcance da Rachel. O prazo apertado para vender a casa do vovô deixou a Rachel ainda mais afobada, e ela começou a cometer erros por pura pressa. Sem querer, acabou entregando o que sabia de reparos na casa em períodos em que dizia não estar presente. Comentou sobre a disposição de móveis em quartos que teoricamente o vovô mantinha trancados. Descreveu reformas que aconteceram em épocas em que ele teria paranoia demais para receber qualquer trabalhador. A sessão de terapia familiar que ela exigiu acabou sendo um tiro no pé. O papel de vítima ensaiado não colou com a terapeuta, principalmente quando vieram perguntas diretas sobre a dinâmica da família. As respostas da Rachel eram tão perfeitinhas que faltava verdade, não tinham o peso e a contradição natural de quem está realmente sofrendo. A terapeuta, séria e atenta, parecia enxergar tudo. Eu sabia que arrancar uma confissão da Rachel significava correr o risco de uma reação violenta. Ela já tinha mostrado do que era capaz para proteger a própria pele. Mas fazer justiça pelo vovô era mais importante do que minha própria segurança. Então comecei a agir com cautela, planejando situações em que a Rachel pudesse se entregar, sem me expor tanto. Troquei o confronto direto por perguntas estratégicas. Em vez de acusar, fazia perguntas inocentes que forçavam ela a inventar mais detalhes, e cada resposta só criava mais contradição. Fui documentando tudo, montando um dossiê incontestável. Os parentes mais distantes, depois de conversas discretas nos encontros de família, começaram a recusar os convites dela nas redes sociais. A notícia de que tinha algo errado foi se espalhando quietinha, e a imagem perfeita que a Rachel sustentava começou a desmoronar, conforme mais gente percebia as histórias, sem pé nem cabeça. Quando todas as provas vieram à tona, era impossível ignorar o que estava diante de nós. Registros de contas, prontuários médicos, testemunhos de quem presenciou tudo, e até as próprias contradições da Rachel compunham uma história clara de abuso constante e um assassinato friamente calculado. Separadamente, cada detalhe até podia parecer insignificante, mas juntos, não deixavam dúvidas. Tudo mudou quando o Tyler revelou o que sabia. Ele tinha ido à casa da Rachel devolver um livro, e acabou ouvindo, sem querer, uma conversa dela ao telefone. Ela ria, dizendo como tinha sido fácil enganar todo mundo, comentando que o vovô estava tão fraco no fim, que nem conseguia reagir. O que mais assustou foi ouvir ela dizer, sem nenhum remorso, que gostava de ver o sofrimento dele, que sentia prazer ao perceber o medo nos olhos dele. Tyler, obviamente chocado, veio me procurar assim que saiu de lá. Não bastasse isso, ela ainda tentou manter o Tyler por perto com suborno, o que só deixou ainda mais explícito o quanto ela já estava envolvida até o pescoço nos próprios crimes. Ofereceu para ele o carro velho do vovô, dizendo que era um presente por ser tão amigo da família. Na mesma hora, ele percebeu que aquilo não fazia sentido. Mal conhecia o vovô, não tinha intimidade nenhuma. O jeito natural da Rachel, ao oferecer um bem roubado, mostrava como ela já tinha perdido qualquer senso de certo e errado. Tyler contou tudo para a mãe, que já estava de olho nas atitudes estranhas da Rachel. A enfermeira ficou alarmada ao saber que uma menina tão nova estava tentando passar adiante um bem que devia estar no inventário. Ela aconselhou Tyler a se afastar e a registrar qualquer contato da Rachel dali pra frente. Pouco depois veio a demissão da Rachel, porque ela simplesmente parou de aparecer no trabalho, alegando problemas com o inventário do vovô que nunca existiram. O gerente até tentou ser compreensivo, sabia que o luto pesa, mas quando viu que ela faltava para supostas reuniões com advogados e bancos que ninguém conseguia comprovar, perdeu a paciência. Sem salário, Rachel ficou ainda mais desesperada para resolver o inventário e botar logo as mãos no dinheiro. Enquanto isso, meu círculo de confiança só crescia, principalmente porque mais gente começou a falar sobre o que presenciou com a Rachel. Vários relatos, antes isolados, se encaixaram até formar um padrão de abuso cada vez mais intenso, culminando na tragédia. A bomba estourou de vez no centro comunitário, quando ficou claro que a Rachel estava recebendo dinheiro do programa de apoio a cuidadores, que deveria servir para ajudar famílias sobrecarregadas, mas na verdade ela usava como renda própria. Ela tinha apresentado documentos jurando que cuidava do vovô em tempo integral e embolsava milhares de reais, dinheiro que era destinado a pagar profissionais, não a enriquecer netas. Toda a fraude estava registrada em papel. Ela não tinha como negar. Fui mostrando as provas para nossos pais aos poucos, com todo cuidado, para eles entenderem cada parte e não se perderem no choque. Comecei pelo dinheiro, que era mais fácil de provar, depois a negligência médica, com receitas e laudos, e por fim, os abusos físicos, reforçados por fotos e relatos. Cada nova revelação deixava ainda mais difícil negar a verdade, mesmo para pais que só queriam proteger a filha. O confronto foi numa reunião de família, quando mamãe e papai exigiram respostas. Já tinham visto o suficiente para saber que a situação era grave. Foram diretos. Perguntaram sobre o dinheiro, os remédios, as histórias mal contadas. Rachel tentou de tudo. Chorou, se exaltou, mentiu, mas nada funcionou dessa vez. A pressão fez com que ela perdesse o controle, se remexendo na cadeira, nervosa, enquanto mamãe mostrava os extratos bancários que eu tinha conseguido. A voz dela falhou quando admitiu ter pegado dinheiro, dizendo que o vovô teria aprovado porque ela tinha se dedicado demais. Falava sem parar, tentando justificar com o quanto tinha perdido da juventude cuidando dele. Precisava ser recompensada. Papai ficou sério quando o Sammy colocou o celular na mesa e começou a mostrar as fotos dos hematomas no vovô, provando que Rachel tinha mentido sobre o momento dos ferimentos.
Enquanto ela dizia que eram machucados de semanas antes, as fotos tiradas pelo Sam mostravam que eram recentes. Rachel empalideceu ao perceber que não tinha mais saída. Espalhei todos os papéis na mesa. Extratos, receitas, o depoimento da Dona Chen, prints das redes sociais, fotos do diário e o relato do Tyler. Cada peça se encaixando, formando um retrato irrefutável de crime e abuso. Mamãe tremia ao pegar cada documento, ficando cada vez mais abalada. O clima foi ficando mais pesado conforme nossos pais exigiam a verdade completa. Até que a máscara da Rachel caiu. Ela se levantou bruscamente, a cadeira foi ao chão, e ela começou a gritar que ninguém dava valor a ela, que ninguém entendia o peso que carregava, que vovô tinha sido um fardo. Quando papai ameaçou chamar a polícia, ela mudou completamente. Correu até a cozinha, pegou uma faca e encostou no próprio pulso, transtornada, dizendo que ia se machucar se alguém ligasse para as autoridades. Mamãe entrou em desespero, chorando e pedindo para ela largar a faca. Papai tentou acalmar, prometendo não chamar a polícia se ela só conversasse. A manipulação funcionou do jeito que Rachel queria. O instinto de proteger falou mais alto, e nossos pais ficaram do lado dela, mesmo sabendo de tudo. Mamãe sugeriu procurar ajuda, terapia, qualquer coisa que não envolvesse polícia, porque não aguentava a ideia de perder mais alguém, nem mesmo quem tinha causado tanta dor. Papai concordou, dizendo que a família precisava era de cura, não de mais tragédia. Eles escolheram ficar do lado da Rachel, não do vovô. Minha rede de apoio, construída com tanto esforço, começou a ruir. Dona Chen queria a polícia envolvida, insistindo que o vovô merecia justiça. Jim concordava, dizia que a Rachel era perigosa e precisava ser contida. Já a mãe do Tyler achava melhor tentar aconselhamento, com medo de destruir a família de vez. O Dr. Morrison preferiu não opinar, dizendo que apoiaria qualquer decisão. A aliança se desfez, e eu percebi que dali pra frente teria que agir sozinha. Meus pais só conseguiam pensar em proteger a Rachel, mesmo que isso custasse justiça para o vovô. Eles acreditaram que a terapia poderia resolver o que ela fez, que a cura era mais importante do que a responsabilidade. Mas eu sabia que sem enfrentar as consequências, a Rachel nunca mudaria. Ela matou o vovô, e, se tivesse a chance, faria de novo. Enquanto via a Rachel manipular nossos pais com lágrimas e promessas de procurar ajuda, elaborei um plano para gravar tudo. Eu precisava ficar sozinha com ela, longe da proteção dos nossos pais. Meu celular gravava muito bem, e se eu conseguisse deixá-lo escondido no bolso, talvez pegasse a confissão de que precisávamos. O risco era enorme, já que a Rachel já tinha provado ser perigosa. 3 dias depois, ela topou me encontrar na casa vazia do vovô. Mandou mensagem dizendo que a gente precisava esclarecer as coisas, seguir em frente como família. Eu sabia que era provavelmente uma armadilha, mas também uma oportunidade. A casa estava à venda, e ela queria fazer uma última vistoria antes dos novos donos chegarem. Aceitei, já com o celular gravando no bolso enquanto dirigia até lá. Sem o vovô, a casa parecia outra. Os cômodos vazios ecoavam nossos passos enquanto a Rachel me levava até a cozinha onde ele morreu. Ela se apoiou no balcão, exatamente no mesmo lugar em que tinha dito que achou o corpo. A expressão dela era impossível de decifrar enquanto me observava entrar, com as mãos escondidas atrás das costas. A Rachel se manteve tranquila enquanto comentei casualmente sobre a esposa do Jim e sobre as semelhanças com a morte do vovô. Pela primeira vez, vi um verdadeiro susto no rosto dela. Ela não fazia ideia de que eu já tinha feito essa ligação. Ela se recompôs rápido, mas não rápido o suficiente. Vi no olhar dela que estava avaliando quanto podia admitir. Começou a falar sobre uns fóruns da internet que encontrou, como eles abriram seus olhos para o peso de cuidar dos outros. A voz dela ficou até animada ao descrever tudo o que leu sobre o esgotamento dos cuidadores, sobre a injustiça de jovens terem que sacrificar a vida pelos idosos. Ela distorceu o propósito dos grupos de apoio, feitos para acolher quem está sobrecarregado, e transformou tudo em um manual de abuso, achando validação para o próprio ressentimento em postagens de quem também estava à beira do limite. Um movimento lá fora me chamou a atenção. O Sam tinha me seguido, mesmo eu tendo pedido que ficasse em casa. Ele estava agachado atrás dos arbustos, filmando tudo pelo vidro do lado de fora. Meu irmãozinho tinha bolado um plano reserva sem me falar nada, pronto para servir de testemunha se desse ruim. Meu peito se dividia entre orgulho e medo. O momento decisivo chegou quando a Rachel se aproximou, ainda sem mostrar o que planejava. Todo o meu instinto gritava para eu me defender, partir para cima antes que ela fizesse algo, mas eu precisava mais da confissão dela do que da minha segurança. Me forcei a parecer calma, corpo relaxado, e perguntei aquilo que nunca saiu da minha cabeça desde a morte do vovô. Quando perguntei se ela tinha gostado de vê-lo morrer, a risada dela foi de gelar o sangue. Ela confirmou com a cabeça, um sorriso estranho nos lábios, e admitiu o que eu já suspeitava. Os olhos dela brilhavam enquanto contava o poder que sentiu, o alívio de finalmente estar no controle. Depois de meses se sentindo impotente, presa às obrigações, a morte dele foi como uma libertação. Ela começou a se empolgar contando os detalhes, deixando a necessidade de se gabar falar mais alto que a cautela. Mostrou como forçou água na garganta do vovô, enquanto ele estava fraco demais para reagir, fingindo que foi só um engasgo. Gesticulou, mostrando direitinho como segurou a cabeça dele para trás e despejou água sem parar, ignorando as tentativas fracas dele de reagir. Aquela era a confissão que a gente tanto precisava. O clima mudou de repente quando a Rachel percebeu minha mão no bolso. Ela se lançou para cima do bloco de facas, o mesmo da nossa briga em família. Pulei para o lado e a faca passou raspando. O grito dela ecoou pela cozinha quando percebeu que eu estava gravando tudo. Ela começou a disparar acusações sobre a família ingrata,
dizendo que ninguém valorizava o sacrifício dela, que o vovô merecia tudo aquilo. Enquanto eu desviava dos golpes descontrolados dela, ela despejava tudo. Falou dos maus tratos, da falta de remédio, da fome, da privação de sono, cada crime vindo à tona numa enxurrada de autojustificativas. A Rachel acreditava mesmo que todo o sofrimento do vovô era justificado pelo incômodo que sentia, que a morte dele foi uma espécie de favor. A ilusão era completa. Os carros dos nossos pais entraram na garagem bem na hora em que a Rachel dizia como tinha acabado com o sofrimento dele. Eles rastrearam meu celular depois que o Sam me avisou lá de fora. Meu pai entrou primeiro e ficou paralisado com a cena. Rachel com a faca, eu encurralada contra a parede, e o Sam gravando tudo pela janela. O rosto dele se encheu de horror. Minha mãe desabou na hora, e a Rachel, sem nem tentar disfarçar para eles, largou toda a máscara. Olhou nos olhos dos dois e disse, como se não fosse nada, que o vovô ia morrer mesmo. Só adiantou o inevitável. Sem culpa, sem remorso, só frieza. A filha que eles tentaram proteger, que quiseram curar, se revelou uma assassina sem arrependimento. Meu pai tinha as mãos trêmulas quando ligou para a polícia, a voz falhando na hora de explicar tudo. Rachel não resistiu ao ser presa. Entregou a faca numa calma assustadora, com um olhar quase sereno. Enquanto a levavam algemada, ela olhou para trás, para nós, com um olhar vazio, sem enxergar tudo o que destruiu. A família, nossos parentes e amigos, se reuniram em casa, à medida que a notícia corria pela vizinhança. Dona Chen chorou aliviada de saber que, finalmente, haveria justiça. Jim concordou, sério, satisfeito por saber que a morte do vovô não ia ficar sem resposta. Tyler e a mãe ofereceram apoio, porque já tinham visto o suficiente para entender tudo. O Dr. Morrison entregou todos os prontuários médicos para ajudar no caso. O Jim, mestre em tecnologia, fez a descoberta final que fechou o cerco contra a Rachel. Ele vasculhou os fóruns de cuidadores que ela citou e achou postagens dela com o mesmo e-mail, detalhando planos, pesquisas sobre métodos de abuso difíceis de detectar, dúvidas sobre leis de herança. Ela mesma deixou tudo documentado, criando um rastro digital de provas. 6 meses depois, nossa família era outra. A Rachel aguardava julgamento, já que a gravação da confissão não deixava espaço para defesa. O Sammy e eu fazíamos terapia 2 vezes por semana, tentando digerir o trauma de descobrir que nossa própria irmã era uma assassina. Nossos pais viviam consumidos pela culpa, sempre se perguntando em que momento deixaram passar algum sinal. Como é que a filha deles foi capaz de chegar a esse ponto? Minha mãe mal conseguia sair de casa, enquanto meu pai se jogou de cabeça no trabalho. A casa do vovô foi vendida rapidinho, e com o dinheiro, nossos pais fizeram questão de doar tudo para uma instituição local que cuida de idosos, em homenagem a ele. Parecia ser a única coisa boa que conseguimos tirar daquela tragédia. Dona Chen ia todos os dias ao cemitério levar flores frescas para o vovô, e aproveitava para contar as novidades do bairro, como se ele ainda pudesse escutar. Essa dedicação dela tocava fundo no nosso coração, justamente quando a gente mais precisava de consolo. Passei a dar palestras em eventos sobre o combate ao abuso de idosos, contando a nossa história para ajudar outras pessoas a perceberem sinais que a gente não notou. Cada vez que eu subia no palco, era uma forma de manter o vovô vivo, tentando transformar nossa dor em proteção para outras famílias. Sempre que eu começava a contar como uma cuidadora, que parecia tão dedicada, conseguiu esconder tanta coisa ruim atrás de uma imagem de sacrifício, o silêncio na plateia era total. A justiça chegou não por algum confronto dramático como eu achava que aconteceria, mas sim pela força da persistência e da verdade. Nossa família seguiu em frente encarando de frente tudo o que aconteceu, aceitando que a Rachel realmente já estava fora de alcance e que certas feridas nunca vão cicatrizar completamente. O vovô continuou presente nas vidas que conseguimos salvar ao espalhar sua história e aumentar a conscientização sobre o abuso de idosos. A dor ficou, mas dela nasceu um novo sentido para nossa vida. Descobrir todos aqueles posts online, onde ela planejava cada passo, foi a confirmação final que faltava. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se quiser ver mais, é só se inscrever.